Olá, está começando mais um Conexões especial dedicado à cobertura das eleições 2022. Eu sou a Camila Maia, uma mulher branca de cabelos escuros na altura dos ombros, tenho olhos também escuros. Hoje estou vestindo uma roupa cinza e estou sentada de frente a uma janela de vidro e você pode ver atrás de mim o cenário, a paisagem da cidade de Goiânia. E o Conexões é exibido no canal 15.1 do Sinal Aberto, no 21 da NET Goiânia, no site e no aplicativo da TV UFG e também pelo YouTube da TV UFG. Bom, a nossa cobertura das eleições 2022 é um pouco diferente, como você já deve ter notado. Nós estamos entrevistando especialistas para fazer análises sobre as principais propostas em diferentes áreas. Propostas que foram colocadas nos planos de governo pelos 9 candidatos ao governo do estado de Goiás. Hoje é dia de analisar algumas dessas promessas para a área de meio ambiente. Para você entender um pouco mais, a gente preparou um material para explicar quais são algumas dessas promessas dos candidatos que colocaram o meio ambiente como ponto de pauta no plano de governo. Para o meio ambiente, as principais propostas de Cíntia Dias, do PSOL, são a criação de sistemas alimentares sustentáveis, com ênfase na agroecologia ecossustentável e no desenvolvimento de tecnologia de baixo carbono. Edgar Diniz, do Novo, pretende acelerar o plano de saneamento do estado de Goiás, criar um programa de certificação ambiental para empreendedores rurais e incentivar a autogeração de energia. Gustavo Mendanha, do Patriota, pretende reestruturar a Delegacia Estadual do Meio Ambiente, implantar atendimento de meio ambiente no VaptVupt e combater desmatamentos, queimadas e atividades predatórias. Major Vitor Hugo, do PL, promete criar um plano de conservação e utilização de nascentes e mananciais aquíferos, implantar pagamento por serviços ambientais e apoiar organizações não governamentais para o desenvolvimento de projetos ambientais regionais. Já o professor Pantaleão, da UP, quer retirar terras das mãos de grileiros e entregar para cooperativas rurais, formadas por pequenos produtores e trabalhadores sem terra. Professora Helga, do PCB, tem como principais propostas realizar o zoneamento agroecológico, fortalecer unidades de conservação e criar órgãos fiscalizadores de emissão de poluentes nas indústrias. Ronaldo Caiado, do União Brasil, promete difundir tecnologias que minimizem os impactos, melhorar a gestão de recursos hídricos e recuperar bacias críticas, incentivar o uso de biofertilizantes e bioenergia. Volmir Amado, do PT, pretende interromper o desmatamento de áreas não autorizadas e reestruturar Secretaria e Conselho Estaduais do Meio Ambiente. Se você quiser conferir todos os planos de governo, ler as propostas em outras áreas que não só do meio ambiente, dá para fazer isso num site específico. É o divulgacandecontas.tse.jus.br. Divulgacande, com D mudo, contas.tse.jus.br. Está aparecendo aqui na nossa tela se você quiser tirar uma foto. É sempre bom saber o que prometem os diferentes candidatos nas diversas áreas, como saúde, educação. E a gente no Conexão está tentando ajudar vocês a entender um pouco mais essas propostas. E como eu disse, hoje o tema é meio ambiente. E os especialistas que vão nos acompanhar nesse programa de hoje é a professora Graciela Corcioli, que é da Escola de Engenharia da Universidade Federal de Goiás. Olá, professora Graciela, muito bom recebê-la aqui. O prazer é meu, é uma satisfação participar do programa. A senhora pode se apresentar para o nosso público cego de baixa visão? Eu sou uma mulher de 40 anos, com cabelo claro, olhos claros, e hoje eu visto uma blusa da cor vinho. Obrigada, professora. Também recebemos o Nilson Clementino, que é professor da Escola de Engenharia Civil e Ambiental, também da UFG. Muito obrigada pela sua presença, professor Nilson. Obrigado, eu que agradeço. Pode também se descrever para o nosso público? Eu sou um homem alto, pele branca, cabelo preto, um pouco calvo, de 56 anos.
Certo, professor, muito obrigada. Bom, para a gente começar, antes de avaliar especificamente as propostas, qual é a situação a situação do meio ambiente no estado de Goiás? Como vocês avaliam as principais demandas, desafios nessa área? Vou começar com a professora Graciela. Então, Camila, eu acho que assim, a questão do meio ambiente hoje, ela precisa ser enxergada como uma pauta transversal, né, que pegue todas as outras pautas, a educação, a saúde, a economia, né? E eu vejo que os governos e as propostas dos candidatos apresentam uma certa dificuldade em tratar desse tema de maneira transversal, né? Então, o meio ambiente hoje acaba sendo tratado dentro de uma caixa, né, de uma maneira bastante engessada, como se ele não permeasse todos os outros assuntos. Então, eu acho que a gente precisa ainda avançar muito nas questões ambientais do estado de Goiás, assim como no Brasil como um todo, né? Professora, e quais seriam as principais questões que precisam ser avançadas? Dá para a gente destacar as necessidades reais de investimento nessa área no estado? Sim, eu acho que o estado de Goiás hoje, como a gente sabe, é um estado agrícola que tem uma produção gigantesca e um potencial produtivo ainda muito grande, né? E a gente sabe que a produção agrícola, a produção pecuária causam um impacto ao meio ambiente, né? E a gente não vai abrir mão dessa produção agrícola porque isso tem um impacto econômico muito grande para o estado. Mas é possível ajustar a política ambiental para que a gente produza de maneira eficiente, né, colocando os nossos produtos no mercado estadual, no mercado nacional e muitas vezes até no mercado internacional, mas de maneira a fazer com que a gente preserve, né, o meio ambiente, para que a gente não degrade mais do que a gente já degradou hoje. Então, é urgente que a gente trabalhe as questões da produção agrícola e pecuária para ter uma sustentabilidade ambiental que possa fazer com que a gente tenha muito mais tempo produzindo, né? Afinal de contas, a gente não pretende parar de produzir nunca, inclusive porque a nossa demanda por alimentos, ela realmente aumenta. E o consumo, né, por diversos produtos que mesmo não sendo alimentos, ele também aumenta constantemente. Então, é preciso que tenha políticas que nos permita viver e produzir por muitos anos, e a gente não tem visto isso nas propostas e na política que é feita atualmente no estado de Goiás e no Brasil. Professor, e para o senhor, quais são os principais desafios que a gente precisa enfrentar aqui no estado de Goiás? Bom, são vários, né? Primeiro, eu gostaria de concordar com a professora Graciele, né? Os planos, eles são bem resumidos, né? São bem superficiais e realmente é tratado tudo em caixas, né? E não tem essa interação, a gente vê pouco a interação de meio ambiente com as outras áreas, né? E os desafios são muitos, né? Se a gente for, por exemplo, para a área de saneamento, né? Goiás tem 40% da população goiana não tem coleta de esgoto, né? A maioria dos municípios goianos ainda tem lixão, não tem aterro sanitário, né? Foi feito, alguns anos atrás, a UFG fez um plano estadual de resíduos sólidos, né? Que ficou na gaveta. A gente faz, na UFG a gente faz muitos estudos para o estado, né? E acaba que não é aplicado, né? Nós temos, o estado de Goiás tem mais ou menos 14 mil quilômetros quadrados de pastagens severamente degradadas, que são áreas que podem ser melhor utilizadas para a preservação ambiental, para a agricultura ou mesmo recuperar a área de pastagem. Isso dá 14 mil quilômetros quadrados, dá mais ou menos 20 municípios de Goiânia. São 20 municípios de Goiânia numa situação de quase deserto. Assim, uma pastagem degradada não produz nada, uma produção muito baixa, né? Então, assim, uma coisa que a gente não vê, tem alguns planos que a gente vê alguma coisa disso, né? Mas é planejamento, não tem. Existe boa parte dos planos,
falam muito em acelerar o processo de licenciamento ambiental. Então, existe uma preocupação em fazer com que as licenças ambientais saiam rápido. E aí fala-se muito na utilização de tecnologia para acelerar esse processo. Isso é um pouco preocupante, porque meio ambiente precisa se fazer muitos estudos. Muitas vezes o licenciamento demora, não é por culpa também do órgão estadual de meio ambiente, é porque o projeto o estudo de impacto ambiental está mal feito, e aí volta para o empreendedor. Então, às vezes também o órgão, você não vê assim nos planos também, fortalecimento institucional. Né? Quase não tem. Parece que sim, as instituições, os órgãos de meio ambiente do Estado tá com bastante profissionais, não precisa contratar nada, tem infraestrutura boa, está tudo funcionando, e quando na verdade não está. Então, às vezes, o licenciamento é porque falta técnico, falta pessoal, né? Então, são vários processos. Então, essa aceleração é um pouco preocupante, essa busca pela celeridade. Já que o senhor tocou nesse ponto do licenciamento, explica pra gente, todo empreendimento, seja uma indústria ou uma empresa, uma fazenda, né, um local de produção agrícola, agropecuária, necessita ter um licenciamento ambiental, necessita fazer um projeto, apresentar? Como é que isso funciona? Sim, você precisa, qualquer atividade que vai gerar algum impacto ao meio ambiente, precisa passar por um processo de licenciamento. E aí, por exemplo, às vezes tem algumas diferenças, né? Você tem, por exemplo, licença para algumas atividades. Se um proprietário rural, ele quiser fazer uma queimada na propriedade dele, né? Um manejo com fogo, ele tem que pedir licença. Se ele quiser desmatar uma área da propriedade dele, ele tem que pedir licença. Se uma indústria for se instalar no estado de Goiás, tem que pedir licença. E esse processo, no caso da indústria, né, o mesmo processo de queima, tem que fazer um projetinho. Então, um proprietário ele vai queimar a área dele, né, vai queimar um pedaço da área dele, tem que ter um responsável técnico para ser responsável por aquilo ali, para não virar um incêndio. Tem que ter um desenho da área que vai ser queimada, então tem que levar isso ao órgão ambiental lá, dizer a hora de queima. Então tudo tem um procedimento a ser feito, né? No caso de uma indústria de grande porte, uma usina hidrelétrica, aí a coisa é mais complicada. Você tem que mapear a área com bastante detalhamento. Então, às vezes, o mapeamento não chega com detalhamento. Você tem que fazer levantamento da fauna, da flora, do solo, do relevo, descrever toda aquela área, fazer simulações, porque muda o clima local, muda várias coisas ali. Então, e tem um detalhe que é importante. O empreendedor, ele quer, obviamente, que o processo de licenciamento seja rápido e que seja aprovado, né? E aí você pode ter um problema que, assim, não é porque também o licenciamento foi aprovado que ele vai conseguir implantar. Ele pode implantar, pode começar a dar problemas ambientais, outras instituições como o Ministério Público pode entrar, pode embargar o empreendimento dele, e isso dá um prejuízo muito maior. Só para a gente finalizar o bloco, professora, a senhora concorda com essa questão de propostas que falam em celeridade, mas que muitas vezes elas podem esbarrar em possíveis crimes ambientais, problemas ambientais que podem ser causados nessa rapidez? Claro, porque, Camila, é importante a gente entender que todas essas atividades produtivas, elas vão causar algum impacto ambiental, e todos os impactos ambientais causam problemas sociais. Então, uma indústria, né, causa um grande impacto ambiental no local que ela está sendo instalada, e aqueles impactos geram diversos problemas para aquela comunidade que está ali, né? Então, essa celeridade, ela pode ser alcançada, como o professor falou, através de contratação de mais pessoal,
né? Através de uso de tecnologias mais apropriadas, e isso é função do Estado também, de colocar isso a serviço da população, mas não simplesmente passar por cima do que a gente tem de procedimento para liberar determinada atividade, porque senão isso sim vai causar um grande impacto, e o impacto ambiental, gente, depois de ter feito, de ter sido causado, ele é muito difícil de a gente recuperar, né? Então a gente tem, né, um passivo ambiental no Brasil muito grande, e a gente precisa impedir, né, que novos passivos sejam criados e tentar recuperar o que já foi feito, né? E essa recuperação é muito cara e é muito demorada. Professora, a gente vai para um rápido intervalo. Voltamos daqui a pouco para continuar fazendo essa análise a respeito das diferentes propostas para a área do meio ambiente que foram feitas pelos 9 candidatos ao governo do estado de Goiás. Se você quiser participar do Conexões em qualquer momento, seja mandando sugestão, ou então fazendo críticas e elogios, é só entrar em contato com a gente pelas redes sociais. Nós temos Instagram, Twitter, Facebook e YouTube, ou então pelo WhatsApp. O número é o 62 99181 1406. 62 99181 1406. A gente volta rapidinho. Estamos de volta com Conexões de hoje, que está analisando as principais propostas da área do meio ambiente, que foram enunciadas, né, que foram colocadas no papel pelos 9 candidatos ao governo do estado de Goiás. Estão aqui comigo para fazer essa análise a professora da Escola de Agronomia da UFG, Graciela Corcioli, e também o professor da Escola de Engenharia Civil e Ambiental, Nilson Clementino. Professor Nilson, vou começar com o senhor. A gente tem visto uma crescente preocupação em relação ao meio ambiente, em relação à forma como nós produzimos alimentos, e o estado de Goiás é um estado, né, agropecuarista, com plantações, né, com criação de gado. Como é que o senhor analisa as propostas em relação a tornar a produção menos com menos impacto, né, ao meio ambiente? Há boas propostas, há propostas factíveis? Bom, uma boa parte das propostas são factíveis, mas assim, são superficiais, né? Então, as propostas têm ali a questão do combate ao desmatamento, a questão, fala-se pouco, né, da questão do fogo, a gente quase não encontra essa questão do fogo, e a gente passou pela seca agora e a gente viu a questão de incêndios florestais, né? Uma ou outra proposta toca nesse assunto. A questão da água também é pouco falada, né? Em se ter a questão, por exemplo, uma irrigação mais eficiente, né? De menor impacto. Recuperação de áreas degradadas também, as propostas são bastante superficiais, quase nenhuma proposta fala disso, porque esse é um ponto crucial. O estado de Goiás tem muita área de preservação permanente que está degradada, que precisa ser recuperada, e a área de preservação permanente sempre está associada ou a perda de solo, a relevo muito inclinado, ou a proximidade de corpos hídricos, que daí vai afetar a água, né? E o estado de Goiás cada vez mais vai passar por crise hídrica, né? Toda seca, né? A gente vê vários municípios goianos passando pela falta da água. Então, uma das maneiras de contornar isso é recuperar essas áreas de preservação permanente que estão degradadas, né? Então são várias ações que precisam ser feitas, e as propostas elas são um pouco superficiais em relação a essa questão, né? Professora Graciela, a senhora concorda? Quando a gente lê o plano de governo da maior parte dos candidatos, há questões como
combater o desmatamento, mas não há, né, as propostas específicas, né, como fazer isso com tecnologia, com investimento em pessoal, o que a senhora acha disso? Sim, é importante a gente considerar que são propostas superficiais, como o professor Nilson falou, são factíveis, mas não tem nada de novo. Né? Então, as propostas são propostas que alguns programas que já aconteceram, já acontecem no Brasil há muito tempo, como, por exemplo, compras governamentais para incentivar a agricultura familiar, compra direta da agricultura familiar. Então, isso já acontece no Brasil há muito tempo, né? Então, é claro que a gente precisa incentivar cada dia mais esses produtores, que são pequenos produtores, que produzem os alimentos e tudo mais. Mas precisa ter algo novo, né? Os candidatos precisam aprimorar melhor as suas propostas para trazer algo novo para a população. Como isso que você está falando, né? Olha, nós vamos diminuir as queimadas. Como? É preciso dizer como, né? Através de quê? De patrulhas rurais para impedir que os proprietários rurais coloquem fogo, porque muitas vezes é o próprio produtor rural que coloca o fogo, porque o fogo, principalmente no cerrado, é um tipo de manejo, né? Mas precisa dizer como, precisa dizer com que estrutura a gente vai fazer isso, porque muitas vezes o Estado não oferece sequer uma estrutura de fiscalização ou mesmo de combate a incêndios, né? Então, a gente tem esses incêndios criminosos, esses incêndios que tomam grandes proporções em função desses proprietários rurais que colocam fogo, e a gente não tem efetivamente nessas propostas a maneira como esses candidatos pretendem controlar esse tipo de ação da sociedade. Já que a senhora tocou no ponto da agricultura familiar, em vários projetos, até mesmo naqueles que estão mais ligados, né, ao grupo de ruralistas, propostas que falam de agricultura familiar, agricultura ecossustentável, agricultura agroecológica, existem várias terminologias diferentes, né? Principalmente a agricultura familiar, que seria de pequenos e médios produtores, né, voltados para a produção de alimentos. Como é que a senhora vê essas propostas? A senhora já citou aí o caso de adquirir alimentos a partir do governo, né? A senhora acha que ainda falta pensar melhor sobre esse tipo de agricultura? Falta. Gente, a agricultura familiar é um caminho sem volta, né? A gente não tem mais como pensar em desenvolvimento, principalmente desenvolvimento rural, sem pensar em agricultura familiar. A agricultura familiar, ela é a grande maioria dos nossos estabelecimentos, quando a gente pensa em Brasil e quando a gente pensa no estado de Goiás também. Então, no estado de Goiás, a gente tem mais de 95 mil estabelecimentos da agricultura familiar. Isso representa 60%, mais de 60% dos nossos estabelecimentos. Então, é um estado agrícola do agronegócio, da grande produção, mas a grande maioria dos estabelecimentos são dessa categoria, a agricultura familiar. São os pequenos, são os que produzem a comida que chega aqui para a gente, que chega na nossa mesa, que chega na feira, que chega no Ceasa, né? Então, é preciso, não é possível pensar mais em agro, pensar em desenvolvimento rural, pensar em desenvolvimento do território, sem pensar em agricultura familiar, sem criar programas e projetos voltados diretamente a esse público. E aí, Camila, quando a gente fala em projetos, programas, uma política pública voltada para a agricultura familiar, o foco é a agricultura familiar, mas o desenvolvimento, ele alcança tanto o rural quanto o urbano, né? Imagina a gente ter comida mais barata, comida mais fresca, comida mais limpa, uma comida produzida através de sistemas agroecológicos, sistemas orgânicos que são mais limpos, que são sustentáveis do ponto de vista ambiental, né? Então, a agricultura familiar tem muito mais condição de produzir dessa maneira, de produzir de maneira limpa, sem uso de agrotóxico ou com menor uso de agrotóxico, né? Sem utilizar tanta água, ou utilizando melhor, mais eficientemente a água e trazendo produtos em cadeias curtas de comercialização,
né, para que a gente consuma produtos melhor, para que a gente tenha uma variedade melhor de alimentos, porque isso tem um impacto social, principalmente nos grandes centros, muito importante, né, e vai impactar na saúde, por exemplo, na renda das pessoas que estão na cidade, mais de quem está lá no campo e nos pequenos municípios. Então eu acho que é o que eu comecei falando, né, é um caminho sem volta, não tem como mais pensar em desenvolvimento sem pensar em agricultura familiar. Professor Nilson, qual é a sua opinião sobre isso? Essas propostas que às vezes tocam nesse tema, mas não aprofundam em propostas reais. Eu acho que muitos candidatos não estão muito familiarizados com a questão da agricultura familiar e a importância da agricultura familiar. Então, quando você começa a ver, né, faltam até informação de alguns candidatos, né? Mais ou menos 70%, 80% dos alimentos que chegam na mesa do brasileiro vem da agricultura familiar. E a área ocupada pela agricultura familiar quando você compara com a área das grandes monoculturas de exportação, né, que está ligada aí ao que eles chamam de agronegócio, elas são mais ou menos também, elas ocupam 20% das áreas quando comparada com a agricultura de exportação, né? Alguns programas, alguns planos tocam nesse assunto que precisa ser tratado, né? Mas a boa parte dos candidatos, dos políticos brasileiros não gostam muito de falar disso, que é a questão agrária, a questão da distribuição das terras. As terras no Brasil, não é só em Goiás, mas no Brasil todo, são muito concentradas. Você tem, assim, as terras estão na mão de 2% das famílias brasileiras. Então, é preciso também pensar no estado de Goiás um pouco nessa questão da distribuição das terras para pequenos produtores, né, produzirem. E eu volto de novo na questão das pastagens degradadas, porque a gente está falando de agricultura, mas também tem a pecuária, que ocupa a maior parte das terras, né? Se a gente pegar assim, agricultura e pastagem, a agricultura ocupa tanto a agricultura de grande produção do agronegócio, quanto os pequenos agricultores, eles ocupam cerca de 30%, 70% é pastagem. E dessas pastagens, uma boa parte já está assim, mapeada, o UFG mapeou isso aí, né? Está com degradação severa ou moderada. Tá? Assim, mais ou menos um pouco mais da metade das pastagens de Goiás estão nessa situação, de severa a moderada. Essas pastagens são áreas assim, de produção muito baixa ou até improdutivas mesmo, que podem, de repente, ser utilizadas nesses processos de distribuição de terra. Então, há muito a se fazer. Então, nós estamos falando aqui, olha, ao mesmo tempo de meio ambiente, né, de produção de alimentos e de agricultura e da questão social, porque você distribuindo terras, você gera emprego, você dá meio de produção para as famílias, né? Você vai ter menos problemas sociais nas cidades, maior produção de alimentos. E há poucas propostas, né, nessa área, mais os candidatos mais à esquerda, né? Exato, assim. Exato. Somente a esquerda que toca nesse assunto. Professora, a gente também falou durante até o intervalo, né, que a gente fica conversando sobre outros temas, a possibilidade de investir em tecnologias menos agressivas, mais sustentáveis. A gente vê poucas propostas também, falando, né, de bioinsumos ou falando de uma produção com menor impacto de geração de carbono, até explicar para o nosso público o que seria isso, né, professora? Como é que a senhora vê essas propostas? Não, então, também eu acho que assim, são muito superficiais, e quando a gente fala de tecnologia, tecnologias mais sustentáveis, é importante pensar tanto do ponto de vista da geração dessas tecnologias, pesquisa, né, o que o Brasil vem perdendo muito nos últimos anos, é preciso colocar recurso para pesquisa, para que a gente desenvolva esse tipo de tecnologia. E isso é
perfeitamente possível. É possível a gente mudar todos os nossos sistemas produtivos para que a gente possa produzir de uma maneira mais adequada do ponto de vista ambiental. Mas para que isso ocorra é preciso desenvolver. E para que eu desenvolva é preciso que tenha recurso para pesquisa, né? Coisa que a gente não está vendo muito nessas propostas. Mas, além de desenvolver essa tecnologia, é preciso dar condição para que as pessoas consumam essas tecnologias mais limpas, né? E aí a gente pode pensar isso para o urbano como, por exemplo, energia solar, né? Combustíveis limpos. Esse tipo de produto que é mais sustentável, ele tem que custar menos. Por que que não custa menos? Por que que quem tem, por exemplo, uma geração de energia solar em casa, por que que quem tem um sistema de captação de água de chuva, por que que quem não impermeabiliza totalmente o seu quintal, por que que ele não tem um IPTU mais barato? Porque ele está contribuindo com o desenvolvimento, com a preservação ambiental. Então, ele tem que ser recompensado por isso. Da mesma maneira, o setor produtivo, né? A indústria que produz um produto mais limpo pode pagar menos impostos, né? Pode ter ali um incentivo fiscal para que ela trabalhe com essas questões ambientais, para que isso esteja dentro da sua perspectiva produtiva, né? O produtor rural é a mesma coisa. E aí, na produção rural, vem, por exemplo, os bioinsumos. Hoje, tem muitos produtores utilizando bioinsumos. Por que que a gente não investe nisso? Né? Um produto produzido com bioinsumo que não traz impacto ao meio ambiente, que é um produto que vai trazer uma qualidade de vida melhor para a população, que não vai estar inserida lá dentro desses sistemas que comprometem o meio ambiente, mas também um produto que pode não causar problema de saúde para as pessoas, que vai impactar diretamente lá no SUS, lá na saúde, né? Então, é importante que essas tecnologias estejam disponíveis e aí o papel do Estado, né, tanto do governo federal quanto dos governos estaduais e municipais, é incentivar esse tipo de consumo, um consumo mais limpo. E incentivar por exemplo, diminuir as alíquotas, né, conceder isenções fiscais para esse tipo de produto, para quem pretende produzir um produto mais limpo, né? E para que a população consuma mesmo um produto melhor e mais barato. Porque até agora o que a gente vê é o seguinte: quem tem essa preocupação ambiental, o cidadão que tem essa preocupação ambiental, ele tem que pagar do bolso dele. Então, se ele quer consumir um produto orgânico, se ele quer consumir um produto agroecológico, se ele quer consumir um produto que não causa um dano ambiental e a empresa faz a propaganda disso, ele vai pagar mais por isso, ele não vai pagar menos. Professor Nilson, qual a sua opinião sobre esse assunto? Eu concordo plenamente com a professora e assim, eu vou passar para o outro lado, que é o do grande produtor, né? Que a gente fala aí do agronegócio, né? Tem propostas que falam um pouco nisso, mas são poucas também. O agronegócio em Goiás ele precisa avançar em agregar valor aos produtos. O que nós fazemos em Goiás? A gente planta soja, planta milho, colhe aqueles grãos todos, coloca aquilo em um monte de caminhão, põe na estrada, leva num porto e exporta. Tá? A gente precisa avançar em agregar valor nesse produto e levar o produto industrializado. Criar indústrias em Goiás que processam esse produto aqui e leva o produto processado, exporta esse produto processado. Por quê? Porque aí a gente consegue gerar emprego aqui e gerar renda e, enfim. A outra coisa que precisa, isso não tem nas propostas, mas o agronegócio ele precisa investir mais em pesquisa nesse ponto que a professora falou, de ter bioinsumo, de ter outros tipos de meios de produção, né? Se você perceber alguns produtos do agronegócio, a produção só ocorre por meio de um kit,
você ter um kit, você ter uma colheitadeira específica, uma plantadeira específica, você precisa ter um insumo, um adubo específico, uma semente específica, geneticamente modificada e tudo para produzir. Então, é preciso, e essas coisas são vendidos, são comercializados por empresas transnacionais. Ou seja, ao mesmo tempo que a gente vende o produto in natura, né, exporta, a gente importa um monte de tecnologia que a gente não produz aqui. Então, acaba que, ao mesmo tempo, nós somos grandes exportadores e nós somos grandes importadores. Então, eu não sei, se a gente colocar isso no papel, a gente vai ver que esse lucro não é tão grande assim. E a gente poderia desenvolver essas tecnologias aqui? Nós temos capacidade para isso? Sim, é aí que entra o nosso centro de pesquisa, a universidade, né? Tem muita gente pesquisando isso para levar isso aos produtores, né? Mas os produtores, o pessoal fala assim que a universidade fica atrás do muro e não procura os produtores, não procura o mercado, mas o mercado também não nos procura, né? Então, sim, pode. Vou ter que interromper porque a gente precisa ir para o intervalo, mas daqui a pouquinho a gente finaliza essa análise a respeito das propostas para o meio ambiente que foram colocadas no papel pelos 9 candidatos ao governo do estado de Goiás. A gente volta rapidinho. Chegamos ao último bloco do Conexões, que hoje analisa as propostas a respeito do meio ambiente que foram apresentadas pelos candidatos ao governo do estado de Goiás. Estão conosco desde o primeiro bloco, a Graciela Corcioli, professora da Escola de Agronomia da UFG, e o professor Nilson Clementino, da Escola de Engenharia Civil e Ambiental. Vou tentar trazer a discussão agora um pouco mais para a área urbana, né? Professor, o senhor falou muito de recursos hídricos, saneamento e também descarte de recursos sólidos, né? Citou a questão dos lixões, que a maior parte das cidades não tem aterros como já deveriam ter. Queria que o senhor falasse um pouco disso. Como é que o senhor vê as propostas em relação a essa área? Poucos candidatos tratam de propostas sobre saneamento ambiental, né? Sim, esse é um ponto interessante, porque como nós estamos falando de planos de governos para candidatos ao governo do estado, eles falam pouco de área urbana, porque são as cidades, né? Então, fala-se assim, fala-se de uma maneira geral, alguns em relação ao saneamento, mas não fala do meio ambiente urbano, né? Fala-se muito pouco disso aí. Então, a gente tem que lembrar, assim, a população brasileira hoje ela é eminentemente urbana, né? Então, se você pegar Goiânia, por exemplo, a população, 99,97% da população de Goiânia está na área urbana, é só 0,003% que está na área rural. E os candidatos, eles falam pouquíssimo, os planos falam pouquíssimos de área urbana, né? E tratando-se de uma maneira muito geral. Em relação, por exemplo, a saneamento, os planos falam ali de melhorar o saneamento, mas, de novo, não fala como. É caro fazer saneamento, é bastante caro. Então, os órgãos, né, de saneamento do estado de Goiás, a empresa, né, a Saneago, fala-se ali, alguns planos falam em buscar eficiência, buscar a melhoria da Saneago, mas não detalha, não diz como vai se fazer aquilo lá. Alguns planos falam em apoiar os municípios. Tem alguns planos que falam nessa questão de apoio aos municípios, né? Então, tem muito município que precisa fazer plano diretor, né? E não faz, às vezes, porque falta recurso.
o outro problema de plano, né? A gente está falando de plano de governo, mas existem uns planos, né? Que o governo sempre faz. Eu falei no início aqui do Plano Estadual de Resíduos Sólidos, né? Nós temos vários planos que são feitos em nível estadual, em nível municipal, em nível federal. Faz-se o estudo, faz-se o plano todo, mas não é executado. Então, se a gente pegar, por exemplo, Goiânia, o plano diretor de Goiânia, passado, não esse que foi aprovado agora, ele foi aprovado acho que em 2006, e nós já estamos em 2022, quando você pega o plano, o que era para ser feito e o que foi feito, só foi feito só 30% do que foi planejado para ser feito. Então, o outro problema, faz-se os planos, mas não executam os planos. O Plano Estadual de Resíduos Sólidos, como eu disse, não foi executado nada, ficou numa gaveta, um estudo que ficou na gaveta. Nós fizemos agora, a UFG participou, fez o plano de bacias dos afluentes do Paranaíba, que é uma área importantíssima de Goiás, é onde está o agronegócio de Goiás, né? Bom, vamos ver se vai conseguir realmente implementar tudo que está planejado ali. Ele está planejado investimentos, muito investimento em saneamento, construção de estação de tratamento de esgoto, na questão de distribuição de água para os municípios, né? Mas o governo agora tem que pegar e implementar esse plano, né? Não só o governo, como a Bacia do Paranaíba é um rio federal, então precisa ser a Agência Nacional de Água, junto com o Estado de Goiás, junto com Minas Gerais, junto com o Distrito Federal. O Distrito Federal está dentro da Bacia, uma parte está dentro da Bacia do Paranaíba, e até o Mato Grosso do Sul. Então, tem vários planos aí que foram elaborados, que os planos de governo não viram, não sabem, ou não resolveram, não pegaram. Poderia pegar um daqueles planos e falar assim, vou pegar o Plano Estadual de Resíduos Sólidos e vou implementar, né? Então, esse é um dos problemas aí que nós temos. Professora Graciela, queria sua opinião também a respeito disso. Sim, eu acho que dar uma continuidade, né? Então, assim, fica até uma dica, né, para as próximas eleições, que os candidatos construam os seus planos a partir das políticas que já estão sendo implementadas, né? E assim, nós como professores, a gente tem uma visão muito ampla assim, de um plano, de uma proposta, e a gente sempre quer ver o como vai ser feito, quer ver metas, né? Quer ver quando vai ser feito. E os planos pecam muito, os planos dos candidatos pecam muito nisso. São muito genéricos, generalizam tudo e a gente não consegue observar como eles vão fazer, quando eles vão fazer, né? Então, por exemplo, na questão dos aterros sanitários, coloquem números, nós vamos construir tantos aterros sanitários nos 4 anos da gestão, né? O aterro sanitário de Goiânia, por exemplo, ele já não é suficiente mais. E o aterro sanitário, quando não é mais suficiente, ele passa a ser o lixão, né? Então, Goiânia está nessa situação hoje. Quem viaja, né, de Goiânia para Trindade observa uma mudança, uma alteração na paisagem em função de uma montanha de resíduo sólido lá do aterro sanitário de Goiânia. Então, é preciso pensar nisso, né, nessas questões. E não precisa reinventar a roda, né? As coisas estão aí, os estudos, muitos deles, né, professor, estão feitos pelas instituições de pesquisa, pela UFG, pela Embrapa, muitas instituições que trabalham com pesquisa e com avaliação desses impactos, os estudos, estão lá dentro das gavetas. Então, esses candidatos podem pegar esses estudos e elaborarem as suas propostas a partir dali, conhecendo o que já foi feito, vendo aonde parou, porque na maioria das vezes os governos não conseguem terminar, né, os planos que constroem, os projetos que constroem, mas os próximos podem dar continuidade àquilo lá. E o que a gente vê muitas vezes nesses planos que o candidato ele coloca aquilo como se aquilo lá fosse uma novidade, como se aquilo lá, né, ele tivesse programando aquilo a partir do momento em que ele for eleito, sem considerar o que já foi feito.
né, sem considerar o que já foi pensado, o que já foi estudado, o que já está lá para ser realizado. Então, eu acho que é importante considerar tudo isso e realmente dizer a que veio, né, como vai fazer. Como que você vai alcançar esse objetivo? Porque ficar genérico, né? Nós vamos apoiar o desenvolvimento sustentável, nós vamos melhorar o saneamento, é muito genérico, porque a gente sabe das dificuldades de se fazer isso, do quanto é caro se fazer saneamento hoje, né? Então é preciso dar continuidade ao que já existe e dizer como vai ser feito, principalmente colocando essas metas. Bom, professor, um tema que o senhor disse logo no primeiro bloco que os planos não citam muito os órgãos, as instituições responsáveis, né, por licenciamento ou por fiscalização. Queria que o senhor falasse um pouco disso. Era necessário que houvesse um foco maior em investir em pessoal, investir em tecnologia, investir em equipamentos, para que a gente pudesse realmente implementar propostas mais concretas? Sim, a gente não vê, a gente está falando plano, né? Fala plano e tal, porque assim, eu tenho a concepção de um plano, de planejamento, algo mais complexo, consistente. Como disse a professora, né, que tem a meta, que tem um cronograma. Exatamente. As propostas. O que a gente vê é uma lista de desejos, né? Uma lista de desejos e tudo muito genérico, né? Então, não tem nessa lista de desejos de praticamente todos os planos, não tem a questão do fortalecimento institucional, né? Então, os governos hoje, eles, por essa perspectiva neoliberal que tem, né? Então está muito focado corte de gasto, Estado mínimo, enxugar o Estado o máximo possível. O problema é que o Estado já é muito enxuto, tá? Então, o que é gasto mesmo não é cortado. Quando o governo fala, eu vou cortar gasto, e ele corta educação, corta saúde, corta saneamento. Educação, saúde e saneamento nunca foi gasto, é investimento. Quando eles falam cortar gasto, eles estão cortando, na verdade, investimento. Cortar gasto é cortar troca de carro de político, cortar compra de iPad, auxílio paletó, essas coisas aí é gasto. Mas quando investimento, né, tem que ser feito, né? E você precisa ter instituições fortalecidas com profissionais capacitados, trabalhando, com segurança, com salário justo, com condições de trabalho, tendo equipamentos para trabalhar. Aí você começa a ver a eficiência. Quando você investe em pessoas, tem retorno, sempre tem retorno. Então essa visão de cortar investimentos, e cortar investimento em educação é uma tragédia. Você condena gerações e gerações de pessoas, né, e condena o desenvolvimento do Estado, do país, do município, né? Corte de educação é horrível. Corte de saúde esse porque daí praticamente você está condenando pessoas à morte, né? Então, esse investimento nas instituições, né, de ter funcionários com condições, com equipamentos, com treinamento, com atualização, ela é importantíssima. É isso que vai fazer o Estado funcionar, né? O Estado, na verdade, ele são as pessoas. Se você não investe nas pessoas, você não tem desenvolvimento. Professora, queria que você desse a sua opinião para a gente encerrar o nosso programa de hoje. Então, é importante a gente entender, né, que o candidato hoje, ele vai ser mais um servidor da população, né? E o Brasil, como um país em desenvolvimento, o estado de Goiás da mesma maneira, ele depende necessariamente desse serviço, do serviço público, né? Então, quando a gente escuta falar de Estado mínimo, né, cortar esse tipo de gasto com funcionalismo,
é justamente para que essas propostas dos candidatos não consigam mesmo nunca sair do papel. Porque quem vai trabalhar com preservação ambiental, quem vai trabalhar com desenvolvimento rural, desenvolvimento social, se não for o Estado, se não for o poder público, se não for os servidores públicos, né? A gente não pode apostar isso na iniciativa privada. Né? Ou no próprio cidadão, será que ele vai conseguir criar condições para preservar o meio ambiente sozinho? Não, isso é dever do Estado. Né? Então é necessário sim fazer investimentos de tecnologia, fazer investimento nos prédios, inclusive a gente vê que esses órgãos que trabalham com as questões ambientais no Estado hoje, eles estão sucateados. Né, sem condições, às vezes, mínimas de trabalho dos funcionários. Mas o próprio funcionário, sem aumento de salário, sem um plano de carreira, né, sem concurso público, em quantos órgãos a gente vê, né, quantas instituições do Estado que já estão, algumas sem concurso público há mais de 30 anos. E isso é um grande problema para a sociedade, porque você não repõe a força de trabalho dentro daquela instituição. Então fica complicado, por exemplo, dentro da Emater, que é uma grande instituição de assistência técnica, que poderia estar fazendo para os produtores rurais os projetos de licenciamento ambiental. Tem mais de 30 anos que a Emater não tem um concurso público. Né? Então isso é muito complicado e isso é responsabilidade do governo do Estado, né? Colocar pessoas para trabalhar, pessoas que têm condição de fazer o seu trabalho, que vai levar esse serviço lá para o agricultor, né? Principalmente para o pequeno agricultor. Olha, você quer desmatar, você quer fazer uma queimada, você quer fazer um poço artesiano, construir uma barragem. Então a gente vai fazer um projeto, e quem pode fazer isso? Quem poderia fazer isso são esses técnicos, esses profissionais, né, que poderiam estar lá no seu trabalho, fazendo o seu trabalho para desenvolver essas questões e para melhorar a vida do cidadão. Então é necessário mesmo fazer esse investimento também no funcionalismo público. Bom, a gente chega ao fim de mais um programa especial na cobertura das eleições 2022. Queria agradecer, muito obrigada, professora Graciela. Eu que agradeço, é um prazer falar com vocês sobre isso. A gente já está chegando aí nas eleições, né? Então é preciso que a população faça a melhor escolha, vá às urnas, faça a melhor escolha e faça uma escolha, né? Porque esse é o principal momento em que a gente exerce a nossa democracia. Então, o dia 2 está chegando aí, é o momento da gente ir lá e depositar confiança em um desses candidatos para o Estado, para governar o Estado de Goiás. Muito obrigada também, professor Nilson. Eu que agradeço e vamos aí, acho que dentro de uma semana, né, a gente vai estar votando. Espero que tudo seja... Na verdade, um pouquinho menos, viu, professor? Porque menos. O programa, vocês devem saber disso, é gravado. A gente já vai estar na boquinha das eleições, já alguns dias para as eleições, quando ele for ao ar. Então, que todo mundo consiga votar, que vote em paz, que vote com esperança, que vote consciente, né? Ou vote com o coração e não com o fígado, né? Então, com a razão, né? E que, enfim, que o futuro seja o melhor possível para todos nós. Tomara, professor. Muito obrigada. E agradeço a você também que nos acompanhou até aqui. Uma ótima noite para você e continue assistindo aos Conexões, aos programas especiais de cobertura das eleições 2022. Dá para conferir toda a série lá no YouTube, se você tiver perdido algum dia da semana dessa cobertura. Muito obrigada e até o próximo programa.